Hello everybody, this is teacher Samantha. I miss you very much, guys. It's been, I don't know, maybe this is the third week, right? A terceira semana que a gente tá separados aí. Então tô com muita saudade de vocês, não vejo a hora de poder voltar pra sala de aula pra gente ter nossas aulas face to face, right? Cara a cara. Mas eu espero que vocês estejam se cuidando muito bem. E é isso aí, é um momento necessário agora ficar em casa, né? Eu aposto que vocês estão morrendo de saudade de ir pra escola também. But in the future, everything is gonna be okay, right? Né? No futuro tudo vai ficar bem. Então vamos lá. Today I decided to record this class because I think it's easier for you with a new content, alright? Então hoje a gente tem um conteúdo novo aí, então a prof decidiu gravar essa aula porque eu acho que fica mais fácil comigo explicando ao invés de só mandar algum exercício, alguma coisa assim, óbvio, né? Então vamos lá. Então hoje a gente vai começar aqui estudando com o there is e o there are, alright? Em português, quando a gente quer falar que há alguma coisa ou quando tem alguma coisa, a gente tem sempre essas duas opções aí, há ou tem, né? Então eu sempre vou poder falar assim, por exemplo, tem uma caneta sobre a mesa, ou há uma caneta sobre a mesa. I always have two options, right? Tem uma caneta, há uma caneta. In English, o que eu uso aí no inglês vai ser o there is e o there are. Primeiro vamos repetir para a gente praticar, então repitam aí em casa. There is, there are. Por que eles são diferentes? Quando é que eu vou usar o there is e o there are? Deem uma olhadinha aqui na tela. Eu selecionei aqui, eu peguei até o livro do professor, que já tem as atividades ali para baixo feitas, só para facilitar a explicação, tá? Essa parte aqui está na página 16 do meu livro e do livro de vocês, page number 16, alright? Então a gente tem ali o title, language activities, there, mais o verb to be, que daí seria o there is ou there are. Toda vez que eu quiser falar que tem uma coisa, que há uma coisa sobre a mesa, debaixo da cama, no meu bolso, onde quer que essa coisa esteja, eu vou ter que usar o verbo to be is. Então, se eu quiser falar assim, tem uma caneta sobre a carteira, ou sobre a escrivaninha, né? A palavra desk é carteira ou escrivaninha. Uma só. Eu vou dizer, there is a pen on the desk. Se eu quisesse falar que tem uma laranja na cozinha, eu diria também uma laranja, né? There is an orange in the kitchen. Se eu quisesse falar que tem, sei lá, um celular no meu bolso, I'm gonna say, there is one cell phone or a cell phone in my pocket, alright? Se eu quiser falar que não tem alguma coisa, eu vou usar o there isn't, alright? Então vamos pegar o primeiro exemplo que a teacher usou. Eu falei ali, eu usei esse do livro mesmo, né? There is a pen on the desk. Tem uma caneta sobre a carteira. Se eu quiser falar que não tem uma caneta sobre a carteira, eu vou ter que acrescentar o not. Deem uma olhadinha aqui onde estou passando o cursor aqui, ó. There is not a pen on the desk. Repeat. There is not a pen on the desk. I also can abbreviate this sentence. Eu posso abreviar, ao invés de falar como está entre parênteses ali, there is not, eu posso falar there isn't. Repeat. There isn't. Alright. Não tem uma caneta sobre a carteira. E se eu quiser fazer uma pergunta, isso já deve ser uma coisa que vocês já estudaram até nas séries anteriores, o que eu tenho que fazer é colocar o verbo to be lá no começo da frase. Então vai ficar, is there a pen on the desk? Tem uma caneta sobre a carteira? Right? Don't forget about the intonation. Não esqueçam da entonação. Do mesmo jeito que em português, quando vocês vão fazer uma pergunta, vocês falam, tem uma caneta em cima da mesa? You're gonna say the same, with the same excitement in English, alright? Então vamos praticar a pronúncia dessa pergunta aqui uma vez. Is there a pen on the desk?
Repitam aí mais uma vez. Is there a pen on the desk? Alright? Então a gente viu aqui essas três formas, esses três exemplos aqui. Numa frase afirmativa, que eu vou dizer there is. Numa frase negativa, que eu vou dizer there isn't. E numa frase interrogativa, que eu vou colocar o verbo to be lá na frente e vou dizer is there a pen on the desk? Alright? Mas vocês repararam que nesses três exemplos aí eu tô falando de uma caneta só. Então a gente vai usar o there is quando estiver falando de uma coisa só, quando a frase for no singular, alright? Quando eu estiver usando o plural, se eu quisesse falar, por exemplo, tem 2 canetas sobre a carteira, tem 3 canetas, tem 50 canetas sobre a mesa, eu não posso mais usar o there is. Aí vem esse carinha aqui, ó. There are 100 pens on the desk. Aqui no exemplo do livro, eles optaram por não colocar um número de canetas, uma quantidade de canetas. Eles só colocaram there are pens on the desk. Então tem canetas, não sabemos quantas, mas são algumas, sobre a carteira. Alright? Então vamos repetir depois da teacher aqui para vocês praticarem agora a pronúncia com there are. Alright? Let's start with the first sentence. Primeira frase aqui. There are pens on the desk. Alright, negative form now. There aren't pens on the desk. And now a question. Repeat. Are there pens on the desk? You see my intonation? Are there pens on the desk? Viu como muda a minha entonação? Do mesmo jeito que no português, no inglês tem que mudar também. Alright? I've prepared some different examples here for you. Take a look at my examples here. Look, there is or there are. Let's put this in exhibition mode. Look. Let's go. More examples for you. Mais alguns exemplos aí. There is a notebook on my desk. Então, tem um caderno na minha carteira. There isn't a notebook on my desk. Não tem um caderno na minha carteira. Agora uma pergunta, aquela pessoa bem louca da cabeça que não lembra se tem ou não tem. Is there a notebook on my desk? Tem um caderno na minha mesa, alright? Então essa foi com o singular, there is. Olhem aqui embaixo agora com there are. There are many pencils in my pencil case. What is the meaning of many? Qual que é o significado de many? Ó, many, a lot, muitos. Então, de novo, aqui eu não dei um número específico. Eu falei que tem muitos lápis no meu estojo. Alright? Now the negative sentence. There aren't many pencils in my pencil case. Então, não tem muitos lápis no meu estojo. Agora, para fazer uma pergunta. Are there many pencils in my pencil case? Tem muitos lápis no meu estojo? Alright? Basically, that's it. Não tem muito mistério, não. É só vocês verem se vocês estão falando sobre uma coisa só ou sobre duas ou mais ou várias coisas. There is ou there are. Alright? Não esquecer aí que a gente sempre vai acrescentar o not para fazer uma question. Alright? Ou para fazer uma negative sentence e inverter para fazer uma question. Right? Agora vamos voltar para o livro aqui. Let's go back a little bit for the book. To the book. Look here. Tem uma atividade, a última dessa parte da explicação que a gente vai fazer juntos aqui, que já estão com as respostas. Eu optei por já deixar com as respostas aqui. Então vejam que tem uma pergunta aqui na activity number 12, alright? How many books are there in the bookcase? Então, quantos livros existem, na prateleira de livros, alright? And then they divided the bookcase in many school subjects, em vários conteúdos escolares, matérias escolares, como a gente estava estudando. Lembram que tinha English, Math, Português, History, que mais? Science, Physical Education, e na escola de vocês tem FHCR, ProEd, tudo isso seriam school subjects, alright? Aqui eles dividiram em 4.
Então vamos contar juntos aqui quantos books que a gente tem para cada matéria aqui. Let's go. English. 1, 2, 3, 4 books. Alright? Math. 1, 2 books. Portuguese. 1 book. And history. 1 book. Alright? Basically, in this activity, you just have to complete each gap. Vocês vão ter que completar, a gente teria, né, juntos aqui, que completar cada gap. O primeiro é um exemplo. Então, sempre, vocês veem que as frases sempre estão começando com there. A gente vai ter que saber se é com there is ou com there are, que a gente vai completar. Vejam o primeiro lá. There is one Portuguese book in the bookcase. Então, tem um livro de português na prateleira de livros, né? Vejam o segundo aqui. Oh God, what is this? Take a look at the second one. There are 2 math books in the bookcase. Então eu já vi que aqui na prateleira do math tem dois livros. Eu já sei que eu vou ter que completar com are. E aí vou completar com o número de books. There are 2 math books. Letter C. There are 4 English books in the bookcase. Então tem 4, there are 4 books, English books in the bookcase. 4 livros de inglês na estante. Letter D. There is only one history book in the bookcase. Eles acrescentaram essa palavrinha only, que significa apenas. Então tem apenas um livro de história na prateleira, alright? Letter E. Agora fizeram com uma pergunta, colocaram junto aí, pergunta e negativa na mesma frase, ó. Então, como vocês... não mostrar essa mensagem novamente, so sorry guys. Como vocês lembram de antes ali, para fazer uma question, o que eu vou fazer? Vou jogar o verbo to be lá na frente. Então, are there geography books in the bookcase? Tem livros de geografia na estante? No, there are not. Or no, there aren't. Então, não tem. Porque não tem ali livro de geografia, a gente só tem English, Math, Portuguese and History. Então, tem livro de geografia? No, there aren't. Não tem, right? And the final one, letter F, negative sentence. Look, there is not an art book in the bookcase. Or, there isn't an art book in the bookcase. Então, não tem um livro de arte, de artes, como a gente fala em Brazil, right? Na estante. Alright, guys? Então, de explicação, é isso que a teacher queria passar para vocês, right? You're gonna do an activity in this plural platform now, alright? Agora vocês vão, depois que assistirem esse videozinho, fazer uma atividade que a teacher vai postar aqui na plataforma plural mesmo. Semana passada, um aviso importante, a teacher pediu para vocês fazerem uma atividade, assistirem um vídeo que era dos numbers, remember, from 0 to 100, e vocês não precisavam enviar nada para a teacher, ok? Eu queria que vocês, talvez eu não tenha sido muito clara, né? A partir de agora eu vou tentar ser o máximo possível. Vocês tinham que assistir aquele vídeo, repeat the numbers, right? E aí abrir o caderno de vocês, escreverem ali aqueles números que a teacher tinha estipulado, e quando as aulas voltarem, tudo ao normal, para a escola mesmo, a teacher vai passar no caderno de vocês dando uma olhadinha, dando um check ali, alright? Só que essa atividade de hoje aqui vai ser uma atividade que vocês não vão usar o caderno, vocês vão fazer especificamente nessa plataforma aqui, alright? Então a teacher vai escolher ali respostas que são objetivas, vocês vão ler ali a pergunta e vai ter opções de qual é a resposta correta. Vocês só vão assinar lá na bolinha da resposta correta, alright? Então para hoje não vamos usar o caderno, let's use plural platform, alright? So I guess that's it, guys. If you have any questions, se vocês tiverem alguma pergunta sobre a atividade ou sobre o uso da plataforma, não conseguirem fazer alguma coisa, podem mandar um e-mail para a prof, pede ajuda para o pai, para a mãe aí, se vocês souberem melhor, samanthazoto@hotmail.com. Acho que vocês já têm esse dado meu aí também, alright? So, enjoy your time at home with your family and don't stop studying, porque quarentena não é férias, alright? Kisses, everybody. Bye bye.